Bom dia, queridos irmãos. Nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, festa de São Padre Pio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nessa festa de Padre Pio, meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Jesus os enviou para proclamar o reino e a curar os doentes, sem sacola nem dinheiro. Hoje é a festa de Padre Pio, um santo muito querido a toda a Missão Belém. Que ele nos ajude a compreender bem esse Evangelho, que define bem o nosso chamado. Anunciar Jesus, anunciar o amor de Deus na pobreza e na humildade, para curar o corpo e o espírito dos irmãos. Jesus não para, nem se contenta com as multidões que já corriam a ele, mas envia os apóstolos a proclamar a boa nova, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia. Uma igreja em saída, como fala o nosso Papa Francisco. Como hoje nós podemos ser esses apóstolos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes daí. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Como falamos no começo, Jesus tinha uma consciência clara que a grande mola da igreja que ele estava fundando era a evangelização, o anúncio da boa nova em cada canto escondido deste mundo. Jesus forma os apóstolos, forma a igreja em estado de missão, andando pela Palestina inteira, de povoado em povoado. Bem como diz o nosso Papa Francisco, uma igreja em saída. Essa manhã vamos fazer a nossa reflexão utilizando as palavras do nosso Papa Francisco. Ele no ano passado fez um discurso para a ação católica, mas as palavras que ele pronunciou nesta ocasião servem para todos nós e são muito úteis para interpretar o Evangelho de hoje. Vamos escutar juntos. Paróquias cansadas, paróquias fechadas. Existem. Quando saúdo as secretárias paroquiais, pergunto-lhes: Mas a senhora é secretária dos que abrem as portas ou dos que as fecham? Estas paróquias precisam do vosso entusiasmo apostólico, da vossa disponibilidade total e do vosso serviço criativo. Trata-se de assumir o dinamismo missionário para chegar a todos, privilegiando quem se sente distante e as camadas mais frágeis e esquecidas da população.
Trata-se de abrir as portas e deixar que Jesus possa sair. Muitas vezes fechamos Jesus nas paróquias conosco e não saímos e nem deixamos que ele saia. Abrir as portas para que ele vá, pelo menos ele. Sim, trata-se de uma igreja em saída, sempre igreja em saída. Este estilo de evangelização, animado por uma forte paixão pela vida do povo, é particularmente adequado para os leigos. Pensei recomendar-vos 3 verbos que podem constituir para todos vós um esboço de caminho. O primeiro é permanecer, mas não permanecer fechados, não. Permanecer em que sentido? Permanecer com Jesus. Permanecer e gozar da sua companhia. Para ser anunciadores e testemunhas de Cristo é necessário, antes de mais nada, permanecer ao lado dele. Do encontro com aquele que é a nossa vida e a nossa alegria, o nosso testemunho adquire todos os dias novo significado e força. Permanecer em Jesus. Permanecer com Jesus. Segundo verbo, ir. Não parar, ir. Ir pelas estradas das vossas cidades e das vossas aldeias, e anunciar que Deus é Pai, e que Jesus Cristo o fez conhecer a vocês, e por isto a vossa vida mudou. Pode-se viver como irmãos, levando dentro uma esperança que não trai. Haja em vós o desejo de fazer correr a palavra de Deus até os confins da terra, renovando assim o vosso compromisso de encontrar o homem, onde quer que ele esteja, onde sofre, onde espera, onde ama e crê, onde estão os seus sonhos mais profundos, as perguntas mais verdadeiras, os desejos do seu coração. Isto significa ir. Isto significa sair, ir saindo. E por fim, rejubilar. Rejubilar e exultar sempre no Senhor. Ser pessoas que cantam a vida, que cantam a fé. Isto é importante. Não só recitar o creio, recitar a fé, conhecer a fé, mas cantar a fé. Então dizer a fé, viver a fé com alegria, é isto que se chama cantar a fé. Não sou eu que o digo. Foi Santo Agostinho que o disse há 1600 anos atrás. Cantar a fé. Pessoas capazes de reconhecer os próprios talentos e limites, que sabem viver nas próprias jornadas, também nas mais escuras, os sinais da presença do Senhor. Rejubilar, porque o Senhor vos chamou a ser corresponsáveis da missão da sua igreja. Rejubilar, porque neste caminho não estáis sozinhos. Ao Senhor que vos acompanha, não estáis sozinhos. Irmãos, vamos parar agora um pouco e tentar interiorizar tudo isso. Vamos nos perguntar: como vivo o meu ficar com Jesus? O meu estar com Jesus? Como o Papa dizia. Quais são os momentos, todo dia, que eu dedico para fortalecer o meu relacionamento com Jesus? Um casal sempre se ama, mas também tem os momentos em que se abraça, se beija, que namoram. Quais são os meus momentos de namoro com Jesus? Vamos refletir um minuto.
Vamos agora nos perguntar: como está o meu espírito missionário, o meu ardor missionário? Eu sou meio apagado ou não perco a ocasião de evangelizar em todo canto, dizendo o quanto Jesus me faz feliz? Concretamente, por exemplo, quantas pessoas convidei para o retiro Yeshua Cana Rua deste mês? Quantos irmãos de rua trouxe para as casas de acolhida da missão? Com quantos irmãos de rua eu parei para conversar, para fazer sentir que eu sou irmão deles? Vamos refletir um pouco. Enfim, vamos escutar novamente o Evangelho de hoje e pedimos que o Espírito Santo nos inspire um propósito concreto, pequeno, que nos ajude a viver com intensidade a vontade de Deus hoje. Paz e alegria. Vamos viver intensamente esse dia com Jesus. Paz e alegria a todos. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes daí. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte.